Estava agora respondendo alguns comentários de vocês nos vídeos anteriores e eu me deparei com um comentário que dizia o seguinte, né? Professor, acertei 8 de 10. Estou muito feliz e orgulhosa de mim. É de uma mulher, uma mulher comentou isso. Eu pensei na hora assim, falei, cara, eu estou muito feliz com esse comentário. A pessoa demonstra orgulho, demonstrar orgulho do feito dela. E olha que ela nem gabaritou, nem acertou as 10, acertou 8, mas aquilo para ela é motivo de orgulho. E quando você tem orgulho do seu desempenho, orgulho de algo que você fez, quando você tem orgulho de você mesmo, você não precisa da aprovação de mais ninguém. Você já descobriu o que é viver da forma correta, né? É ter orgulho do seu esforço, orgulho dos seus feitos. E é isso que eu quero de você hoje aqui, que você tenha orgulho de ver esse vídeo do começo ao fim, tentar responder cada questão que nós vamos apresentar aqui. São 10 questões sobre preposições, algumas um pouco mais fáceis, outras um pouco mais difíceis, mas eu não vou ficar triste se você não acertar as 10. Vou ficar triste se você demonstrar fraqueza e desistir no meio e for embora. Fique comigo até o final e no final você deixa seu comentário aqui. Ó, achei muito fácil, professor, muito fácil, dificulta mais aí. Achei muito difícil, facilita mais, traz mais teoria, porque a gente vai ver 10 questões aqui sobre preposições. Mas confesso que não vou fazer como tem os outros vídeos aí no YouTube, não vou ficar falando parte teórica, preposição a, com, de, para, ficar falando todas as preposições essenciais. Isso aí é coisa que você consegue pesquisar. O que nós vamos fazer aqui é responder questões que eu acho que são interessantes responder, que vai ajudar a entender a teoria, mas que vai te preparar para fazer uma prova em que lá tenha preposições. Junto das preposições, nós vamos ver também um pouco de regência, um pouco de conjunções. Isso aqui devagarzinho a gente vai, porque não tem como ver assuntos isolados, né? E nem é bacana ver assuntos isolados. Bom, então se você gosta desse tipo de aula, se você gosta desse tipo de vídeo respondendo questões de língua portuguesa, já inscreva-se aqui no canal, deixe seu like. E se você quer dar uma guinada na sua vida e sentir orgulho de você mesmo, ao invés de ficar zapeando rede social, ficar vendo vida alheia, baixa aqui, ó, aqui na descrição do vídeo, minhas 200 questões comentadas de concurso, com gabarito e comentário, para você fazer qualquer prova de língua portuguesa, se preparar para a prova de língua portuguesa e dar uma guinada na sua vida. Então, sem mais delongas, vamos lá para a primeira questão nossa de preposição, né? A gente vai falar sobre transposição sintática, é isso que a gente vai ver aqui. Isso é um termo gramatical e as questões são baseadas em gramáticas, essas questões que nós vamos ver agora. E pode ter certeza que o examinador da sua prova, da prova que você vai fazer, ele usa a gramática como referência, tá? Então, não deixe de responder essas questões. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a preposição de atua como um transpositor. Opa, fugiu aqui. Atua como um transpositor. Grava essa palavra aqui, ó. Transpositor. Um transpositor sintático transformando um substantivo em uma locução adjetiva com função de adjunto nominal. E aí, pausa esse vídeo aqui e tenta responder. Questão um pouco complexa, você não acha? Ou não? Conta para mim no final aqui. Letra A. Ele necessita de ajuda urgente para terminar o relatório. Houve aqui uma transformação de substantivo em locução adjetiva em algum momento? Letra B. Os portões de ferro, ó, ele necessita, ó, a preposição aqui, de ajuda para terminar o relatório. Os portões de ferro do colégio foram fechados ontem. E aí, tem transposição? Letra C. Ela sempre duvidou de que ele passaria na prova. Letra D. Agiu de coração ao ajudar os novos alunos. E aí, em qual dessas aqui há essa transposição de substantivo para locução adjetiva com função de adjunta nominal? Letra A. O que tem na letra A? Na letra A tem aqui, ó, de ajuda, que eu sublinhei e agora circulei. De ajuda é um complemento relativo, um objeto direto aqui, exigido pela referência do verbo necessitar. Ó. Quem necessita, necessita de. Então, não é aqui um substantivo sendo transformado em uma locução adjetiva. Entendeu? Entendeu? Tá difícil, tá fácil? Bom, letra B. Os portões de ferro do colégio foram fechados ontem. Aqui está o nosso gabarito. Letra B de binóculo. Binóculo. Letra B de bola. Por quê?
Porque no segmento aqui, ó, portões de ferro, a preposição de vai atuar como um transpositor. Que palavra bonita é essa? O que ela significa? Transpositor é quando a preposição de faz ferro, que é um substantivo, se transformar em uma locução adjetiva, de ferro, que equivale a férreo. Portão de ferro, portão férreo, feito de ferro. Então, ferro é um substantivo, de ferro vira uma locução adjetiva. Por isso, gabarito letra B de binóculo. Certinho ou não certinho? Na letra C, o de que, aqui, duvido de que inicia uma oração subordinada objetiva indireta. Ó. Ela sempre duvidou, o verbo duvidar. Aqui, oração, verbo duvidar, verbo transitivo indireto, que pede preposição de. Ele só vai iniciar aqui um objeto indireto, uma oração subordinada objetiva indireta. E de, ele agiu de coração, funciona como um adjunto adverbial de modo, né? Como que ele agiu? De coração. Isso aqui, ó, adjunto adverbial de modo. Fechou? Deu para entender? Tranquilamente? Achou difícil? Achou fácil? Comenta aqui para mim. Se você não sabe os termos, né? Transpositor, substantivo, locução adjetiva e função de adjunta nominal, né? Fica um pouco mais difícil. Adjunta nominal porque portões aqui é substantivo é nome. Então, só para fechar a explicação da letra da número 1, letra B. Beleza? Compreendeu ou não? Questão de número 2, sem enrolação. Vou ter que tirar minha imagem aqui para não ficar na frente de vocês aqui. Bom. Agora vocês conseguem ver a questão completa. Na frase, ele cortou o pão com a faca, eu já sei que vai falar sobre com. A circunstância de instrumento é atribuída à preposição com. Cara, essa questão aqui é muito boa. É muito boa. Ó, por quê? Letra A. Apresenta um significado fixo, primário e inerente a essa preposição no sistema da língua. Ou seja, o com, na língua portuguesa, vai ser sempre utilizado como sentido de instrumento? Me diz aí. Não. A letra A está errada aqui. Por quê? Porque o sentido de instrumento ele não é fixo. Se a gente disser assim, ó, João cortou o pão com a rosa, você vai imaginar uma rosa passando em cima do pão ou João estava segurando a rosa e cortando o pão com a faca? O com aqui significa companhia. João cortou o pão com a rosa, na companhia da rosa. Não com o instrumento. Agora, João cortou o pão com a faca, aí tem sentido de instrumento. Então, aqui, ó, na letra A, o com não tem significado fixo. Meu Deus, essa questão aqui é muito boa. Essa vai cair na prova, porque essa aqui é muito boa e se você é desavisado, você passa batido. B. É um sentido contextual que decorre do nosso conhecimento de mundo, olha, muito boa por enquanto, sobre o papel de uma faca e o ato de cortar. Perfeita questão, perfeita alternativa. Porque, ó, tem uma teoria defendida na gramática que a preposição com ela tem um único significado básico na língua, copresença, que significa o quê? Estar junto de. O sentido de instrumento não é próprio da preposição com, mas é do nosso cérebro que interpreta a cena. Se uma faca está presente no ato de cortar, logo nós já deduzimos que ela foi o instrumento. Entendeu? A gramática diz que o com significa presença, estar junto. Eu estava com o meu amigo, estava junto do meu amigo, estava com a minha mãe, estava com a minha esposa, estava com os meus filhos. Ou seja, juntos, estar junto. Esse é o sentido original do com. Mas, ele, no contexto, quando eu coloco faca, cortar com a faca, não significa que eu estou junto à faca cortando. Significa que a faca ali é um instrumento de ação. Ficou claro? Estou me fazendo ser claro? Letra B de Série B. Série B, onde nosso Vascão provavelmente estará no ano que vem. Bom, e a C? É uma transposição sintática e converte obrigatoriamente um adjetivo em advérbio. Você já é capaz de saber que isso daqui é um absurdo, né?
substantivo faca, ele foi transposto em adjunto adverbial, não em adjetivo, né? Cortou com faca, o modo que ele cortou, o instrumento que ele cortou com a faca. Passou a ser um adjunto adverbial. Letra D. Configura um desvio de regência verbal, pois o verbo cortar não admite preposição. O que você acha? Tá errado, né? Tá errado porque o verbo cortar ele é transitivo direto e admite perfeitamente o adjunto adverbial preposicionado. Fechou? Gabarito do A2, letra B. B de série B. Série B. Bom, agora questão de número 3, sem enrolação. Não vou falar tão rápido porque o tema não é tão simples assim para a gente simplesmente ir jogando. Vamos fazer uma coisa bem feita aqui, tá? Só alinhar aqui direito. Deixa eu aparecer. Acho que agora dá para eu aparecer. Pronto, agora eu não atrapalho mais vocês na imagem. Questão número 3, a regra dos pronomes. E aí? Todos os candidatos resolveram o simulado com facilidade, exceto mim. Se você respondeu exceto mim, já foge desse vídeo que você está perdido, tá? Contudo, a tarefa de revisar as notas coube a... E agora? A, B, C, D ou E? Qual que tá certo? Exceto eu ou exceto mim? Coube a mim ou coube a eu? Como é que você responde isso aqui? Bom, a correta aqui, sem dúvida alguma, é a letra B. B de big. Não, big não. Big é inglês. Vamos usar a palavra em português. Fala a palavra com B, filho, aí. Babuíno. B de babuíno. Por quê? Ó, todos os candidatos resolveram o simulado com facilidade, exceto eu. Aqui você escreve eu. Exceto eu. Contudo, a tarefa de revisar as notas coube a mim. Beleza, vou só responder e vou embora. Não vou explicar para você por quê que é assim. Mentira, vou sim, vou explicar. Sabe por quê? Ó, a palavra exceto, que eu vou circular aqui agora, a palavra exceto é uma preposição acidental. Anota esse termo, que esse termo vai cair na prova. Preposição acidental. E o que é uma preposição acidental? Pela regra das preposições acidentais, elas exigem pronomes pessoais do caso reto. Então, exceto eu. Não posso colocar pronomes oblíquos, exceto mim. Não posso. Então, a regra é essa. Pronomes, preposições acidentais exigem pronomes pessoais do caso reto. Agora, cabe a você procurar quais são as preposições acidentais e as preposições essenciais. Anotem aí. Caso vocês queiram uma aula teórica sobre preposições, eu posso explicar tudo isso daqui para vocês, beleza? Então, ó, o eu, o exceto, preposição acidental, pede pronome pessoal do caso reto. Já a preposição a, aqui, ó, de coube a, o que ela pede? Ela é uma preposição essencial. A gente tem que pesquisar quais são as preposições essenciais. Preposições acidentais e preposições essenciais. A, ante, com e por aí vai. Então, a preposição essencial aqui, o a, depois de coube a, na segunda lacuna, ela e não tem verbo infinitivo depois. Quando ela vem aqui e não tem verbo infinitivo depois, ela vai exigir o pronome pessoal oblíquo tônico, beleza? Coube a mim. Então, o que responde essa questão? Saber o que é uma preposição acidental e o que é uma preposição essencial. Sabendo disso, você vai saber que uma é preenchida por pronome oblíquo, outra por pronome do caso, pessoal do caso reto. É só isso. Então, as outras alternativas não tem nem o que comentar, né? Porque são iguais. Fica aqui o nosso gabarito. Questão de número 4. Questão muito boa também. Porque você pode responder isso daqui numa prova por conhecimento de mundo. Ou por sonoridade. Exceto mim. Você vai perceber na sonoridade que está errado. Ou que não faz sentido. Mas se a questão pedir regra gramatical para você explicar, você vai ter que saber sobre preposições acidentais e preposições essenciais. Fechou? Questão número 4. Preposição
antes de sujeito de infinitivo. Boa questão aqui, hein? Boa questão, e eu trago para vocês aqui uma questão que aborda justamente isso, a gramática do Evanildo Bechara, que é a gramática mais utilizada pelos avaliadores que utilizam que fazem provas de língua portuguesa. Então, se a pessoa vai fazer concurso, com certeza ela deu uma olhada nessa gramática. Eu vou tirar minha imagem de novo aqui para você poder enxergar a tela por completo. Bom, com base na doutrina gramatical de Evanildo Bechara, sobre o uso da preposição antes de um sujeito que executa um verbo no infinitivo, como está na hora de o trem partir. Opa, já vou dar uma olhada nisso aqui, ó. Verbo no infinitivo, está na hora de o trem partir. Letra A. Apenas a forma sem contração, de o, é considerada correta pela norma culta tradicional. Olha, você já está careca de saber se você é concurseiro, que quando tem essa palavra aqui, ó, provavelmente a questão está reduzindo, né? Está reduzindo muito as opções e ela é a correta, é a incorreta, desculpa. Letra B. A forma contraída do trem partir é um erro crasso e inaceitável em qualquer nível de escrita. E aí? Errado ou certo? Letra C. Ambas as formas são corretas e encontram amparo na tradição literária, sendo a separação de o um recurso estilístico para destacar o sujeito. Parece boa essa questão. Letra D. A preposição deve ser obrigatoriamente eliminada. Outra palavrinha que a gente percebe aqui que já faz a gente eliminar a alternativa. A preposição deve ser obrigatoriamente eliminada por se tratar de um pleonasmo sintático. E agora? Na letra A e na letra B aqui, na letra A e na letra B, a gente tem visões excessivamente rígidas e simplistas que vão ignorar aqui a evolução estilística da língua portuguesa documentada pela gramática. Né? A gente não pode só tirar aqui, ó. O que ele está falando? Está na hora de o trem partir. Está na hora do trem partir. Faz isso aqui, ó. De mais o, que seria do. E é isso que ele quer saber. Ele quer saber sobre esse uso. Então, apenas a forma de o é considerada correta? Não. Não, negativo. Você pode usar do. Está na hora do trem partir. Não tem problema algum. A forma contraída a partir do trem é um erro crasso? Não, negativo. Não é erro crasso. Quem não fala isso? Ou todo mundo fala DU, né? A letra C, a gramática explica que a contração do trem partir, ela é perfeitamente legítima e histórica na nossa língua, né? Porque todo mundo fala assim. Separar a preposição do artigo, ó, de o trem partir, é uma escolha puramente estilística. Então, isso aqui, ó, foi uma escolha estilística. Onde está lá o D mais O aqui, eu estou riscando. Foi uma questão estilística, que significa que do trem não está errado. Está na hora do trem partir, não está errado. Tá? Porque essa escolha estilística vai dar o quê? Clareza, vai dar uma ênfase, mas não significa que os outros estão errados, tá? Não é considerado erro estar na hora do trem partir. E nem está na hora de o trem partir, é a única forma correta. Por isso, nosso gabarito aqui, letra C de concurso. Fechou? Ambas as formas são corretas e encontram amparo na tradição literária, sendo a separação de de ou um recurso estilístico para destacar o sujeito. Só isso. Só isso. Então você precisa saber justificar as questões também. Olha, eu achei essa questão um pouco difícil, porque se você não conhece o conceito, fica difícil mesmo responder. Mas aqui a gente vai aprender. Questão de número 5, acho que eu posso aparecer aqui agora. Acho que eu posso aparecer? Posso, aí não atrapalha a imagem. Questão número 5. Assinale a alternativa que apresenta a redação considerada totalmente correta de acordo com os padrões mais exigentes e estritos da regência culta tradicional. Olha só, ele quer aqui totalmente correta de acordo com os padrões mais exigentes e estritos da regência culta tradicional. Vamos lá. Letra A. O candidato entrou e saiu da sala de aplicação rapidamente. Ah, tá. Então ele quer regência. A regência do verbo entrar e a regência do verbo sair. Tá faltando regência de algum aqui. E quem entra, entra
em algum lugar. Saiu de algum lugar. Faltando regência aqui. Vamos lá. O candidato entrou na sala de aplicação e dela saiu. Saiu dela. Bom, letra C. O candidato entrou à sala. Opa, será que é assim? Quem entra, entra à sala? E saiu dela rapidamente. O candidato entrou em. Ah, não. Saiu da. Ficou feio esse em aqui. Já sei que isso está errado. E aí? Pausa o vídeo e tenta responder. Não achei essa questão fácil, tá? Porque você precisa saber conhecer a regência, ó, regências diferentes dos verbos. Então, preposição, também a gente pega um pouquinho da regência ali. O que acontece na letra A? Ó, na letra A tem o erro clássico aqui de coordenação de regências órfãos. O que é isso? O que é isso? Ó, saiu da. Beleza, quem sai, sai de algum lugar. Ok, de a sala, saiu da sala. Mas quem entra, entra em algum lugar, né? Você pode contrair e fazer na. Então aqui, ó, só tem uma. Vou apagar esse riscadinho que eu fiz aqui. Só tem uma preposição, só a preposição da. Cadê a preposição do verbo entrar? Não tem. Aqui é regência órfã, então letra A está errada. Letra B. O candidato entrou na sala de aplicação e dela saiu rapidamente. O verbo entrar aqui vai exigir a preposição em. Entrou na sala. O em está contraído em na, certo? Entrou na sala. E o verbo sair exige a preposição de. Saiu da sala. Então tem aqui, ó, tenho na e tenho na sala de aplicação e saiu dela, né, de mais ela, rapidamente. Então, como são regências diferentes, a norma culta estrita proíbe que ambos compartilhem o mesmo complemento. Entrou e saiu da sala. Então, eu não posso fazer igual na letra A, né? A letra B aqui, ela respeita as duas regências perfeitamente. Entrou na sala e dela saiu. Gabarito da 5. Letra B de Brasil. Letra B de Brasil. Fechou? Letra C. O candidato entrou à sala? Não, a regência está errada aqui. Quem entra não entra a algum lugar, né? Não é igual vai, né? Não tem erro de regência aqui. O padrão é entrar em e não entrar a. C está incorreta. O saiu dela tá correto aqui. Ó. E a letra D? Na letra D, cria uma estrutura, como que eu posso falar aqui? Truncada, artificial e agramatical, né? Tentar coordenar duas preposições soltas. Entrou em, saiu da, né? Entrou em, saiu da. Ficou truncado. Nem a leitura dá para fazer aqui. Então, resposta 5. Letra B de Brasil. Letra B de Brasil. Acertou? Conta para mim aqui nos comentários o que você está achando dessas questões. Porque para mim só faz sentido se você estiver aproveitando. Bom, vou diminuir minha imagem aqui para não precisar sair. Aí, agora a gente consegue ver todas as alternativas. 6. Pronomes com preposição entre. Olha, isso aqui é muito bacana, tá? Pro dia a dia. Já está um pouco batido, as pessoas que estudam para concurso já estão estudando muito a preposição entre, né? Na internet já tem muita coisa sobre o entre mim, entre eu. Esses erros crassos aí já está bem distribuído. Mas a gente vai aprender aqui de uma vez por todas. Assinale a alternativa gramaticalmente correta quanto ao uso dos pronomes pessoais após a preposição essencial entre. Olha aqui, ó. Preposição essencial. Já falei para você gravar esse termo e pesquisar depois. Preposição essencial e preposições acidentais. Entre é uma preposição essencial. Letra A. Não há nenhum desentendimento entre eu e tu sobre o gabarito. Agora você vai ter que saber o que vem depois do entre. É entre eu, entre mim, entre ti? Letra B. Não há nenhum desentendimento entre mim e você sobre o gabarito. Você vai ter que saber agora. Depois do entre, eu uso eu ou tu, mim e você. Não há nenhum desentendimento entre eu e ti sobre o gabarito. Letra D. Não há nenhum desentendimento entre mim e ti sobre o gabarito. Nossa, me dá uma gastura ler esses negócios. Letra A. E a guia? Letra A. Letra A, B e C, ó,
Na letra A, B e C que eu circulei aqui, ó, A, B e C, a gente está usando o quê, ó? O que que esse pronome é? O que que esse pronome aqui é? Aqui é pronome de tratamento. O que que eles são? O que que eles são? Eles usam pronomes aqui retos, eu e tu, após a preposição essencial, o que é proibido pela norma padrão. Pronomes retos só exercem a função de sujeito. A forma você aqui, ó, na opção B, que coloquei um tracinho em cima, a forma você, desculpa, ela é um pronome de tratamento. Mas a primeira parte aqui, ó, entre mim, tá correta, certo? Tá correta. Porém, a norma de paralelismo exige mim e ti. Ou seja, quando eu coloco o entre, eu tenho que propositalmente depois colocar o mim. Entre mim. Quando eu falo assim, entre mim, você já fica esperando uma outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Entre mim e você? Entre mim e tu? Entre mim e ti? Isso que você tem que saber. Quando você vai estudar a preposição essencial, entre, não resta dúvida que a resposta correta aqui é a letra D de Deus. Por quê? Por causa do paralelismo. O paralelismo da preposição entre exige mim e ti ou ti em mim. Não há nenhum desentendimento entre mim e ti sobre o gabarito. Não há nenhum desentendimento entre ti e mim sobre o gabarito. Fechou? Então aqui na D, a preposição entre ela é essencial. Grava esse termo de novo. Preposição essencial. Quando ela relaciona dois pronomes pessoais, a norma culta exige o uso das formas oblíquas tônica. Mim e ti. Fechou? O mim aqui vai referir à primeira pessoa e o ti à segunda pessoa. Portanto, a única construção correta aqui é a letra D, né? Aqui, ó, não posso reto, não posso tratamento, não posso pronome pessoal do caso reto. Questão muito boa, letra da número 6, aparentemente fácil, mas nem tanto. Diz para mim se você achou fácil, se achou difícil. Vamos para 7, meu número da sorte. As preposições que marcam relações de movimento pertencem ao campo da dinamicidade. Ó. Preposições que marcam relações de movimento. Você percebe que a semântica das preposições ela é muito importante. Ela indica, preposições podem indicar relações, podem indicar instrumento, podem indicar movimento, pertence ao campo da dinamicidade. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, uma preposição que indica aproximação ao ponto de chegada e outra que indica afastamento do ponto de partida. Ó, questão de quê? Questão de aeroporto, de um lugar para o outro. Qual é a resposta correta? Veja bem, na letra A, vamos começar de baixo para cima. Na letra B, contra e sob. Na letra B, na letra D, desculpa, contra e sob indica oposição, né? Contra indica oposição e sob pertence ao campo estático, né? Sob, inferior. Inferior. Então, contra indica oposição e não movimento. E sob pertence ao campo estático, posição. Posição. Então não pode ser a letra D, não é isso? É só você. Qual que é o valor semântico? O que significa ser contra? Oposição. O que significa estar sob? Estar embaixo. Tá? Na letra C, A e até. A e até indicam aproximação. Ambas são de chegada, né? Elas indicam aproximação. E ambas são de chegada, mas não tem aqui uma que peça afastamento do ponto de partida. Ambas aqui são preposições de chegada. Escrever aqui com o mouse fica difícil. Chegada. Consegui. Letra B. De e desde. De indica aproximação do ponto de chegada. Desde, afastamento do ponto de partida. Desde, aqui, ó. Olha meu lápis aqui em cima. Indica o limite inicial. Mas de, aqui,
também é ponto de partida. Faltou aqui o quê? Aproximação. Limite e aproximação. Aproximação e limite. Letra A. No sistema dinâmico, para vai indicar o quê? Indica direção e destino final. Vai de um lugar para o outro. Destino final. Aproximação a um ponto de chegada. Certo? Já a preposição de indica origem. O ponto de partida do movimento de afastamento. Então, aqui nosso gabarito, letra A de amor. Letra A de amor. Fácil, né? Aproximação ao ponto de chegada. Para. Você está indo em direção ao ponto de chegada. Afastamento do ponto de partida. De São Paulo para Tóquio. Fechou? Você consegue responder fazendo essas relações aqui. Aqui não tem muito o que decorar. É você entender o sentido das preposições. Entendendo o sentido, você consegue responder essa questão. Mas o que pega na hora de fazer uma prova? O cansaço, né? Você está cansado e responder assim, fazer raciocínio cansado, confesso que não é uma coisa muito das mais simples. Número 8. Nós estamos nos encaminhando para o final. Estou gostando muito dessas questões, muito dessa aula. Uma aula muito boa, questões um pouco mais complicadas, espero que você esteja aqui comigo ainda. Ocorre o fenômeno da combinação quando a preposição se une a outra sem sofrer qualquer tipo de alteração ou perda fonética. Fenômeno de combinação. O que é uma combinação? É uma junção de uma preposição sem que haja qualquer tipo de alteração ou perda fonética. Assinale a única alternativa que apresenta um caso legítimo de combinação. E aí? Letra A. Ele entregou o documento do projeto ao diretor. Letra B. Encontramos os livros no armário da sala. Letra C. Ela mora naquele prédio comercial. Letra D. Mostre-me os documentos daqui. Pausa o vídeo e tenta responder. Que se você responder essa questão, você está preparadíssimo para fazer uma prova de concurso. Porque essa questão aqui é difícil, tá? Essa aqui eu acho um nível bem difícil. Por quê? Vamos na letra A. Ele entregou o documento ao projeto. Você tem que saber primeiro que o verbo entregar aqui, qual que é a transitividade dele? Quem entrega algo a alguém. Entregou o documento, aqui é o objeto direto dele, o OD. Entregou isso a alguém. Esse azinho aqui, ele é uma preposição. Eu sublinhei. Eu circulei o O também, mas o A. Esse A aqui é uma preposição lá do verbo entregar. Então, ao diretor, essa expressão aqui, ao diretor, é a fusão da preposição a com o artigo o. Como não há perda de fonema ou som na pronúncia ou na escrita, temos aí uma combinação legítima. Esse o, vou separar aqui, o é artigo de o diretor, masculino, e esse a aqui é preposição regida lá pelo verbo entregar. Certo? E não teve perda de som. Vai ficar claro aqui, Vai ficar claro aqui na letra B. Encontramos os livros no armário da escola. Onde que estavam os livros? E aí? O no, ele está contraído. É em mais o. Os livros estavam em o armário da escola. Está contraído no armário da escola. Em C, ele mora naquele prédio. Olha aqui, houve uma junção. Junção do quê? Em mais aquele. Ele mora, quem mora em algum lugar, naquele prédio. Então, aqui hoje houve uma junção do em mais o aquele. Mostre-me os documentos daqui. Daqui também, Essa palavra está em contração. De aqui, daqui é igual de mais aqui. Certinho? Então, todas elas tiveram alteração, perda fonética, e não foi uma legítima combinação, exceto a letra A. A de acerto. Certo? Fechou ou não? Bem tranquilo, né? Agora que o gabarito está passado, bem tranquilo. Mas na hora de responder, bate uma dúvida. E aí, o que é combinação? O que é perda? O que teve perda? O que não teve? O que é legítimo ou não aqui? Questão de número 9. Questão do número 9. Deixa eu ver se eu estou na frente de vocês. Não estou. Dá para ficar grande aqui mesmo.
Assinale a alternativa que respeita rigorosamente a regência culta do verbo preferir. Ah, essa é boa. Empregando corretamente a preposição exigida pelo termo regido. Eu vou responder um pouco mais rápido essa, porque já tem mais de 30 minutos do vídeo. Estou gostando muito, gosto muito dessas questões. A parte teórica eu vou deixar aqui abaixo, aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar e estudar, tá? Prefiro mais estudar sintaxe do que morfologia. Ó. Qual que é a regência correta do verbo preferir? Prefiro isso a aquilo. Não mais do que, nem menos do que, tá? Prefiro isso a morfologia, que está correto. Ó. Prefiro isso, prefiro estudar sintaxe a morfologia. Prefiro isso a aquilo. Gabarito, letra B. Letra B de botão. Prefiro 1000 vezes estudar sintaxe do que morfologia. Até dá dor no ouvido. Prefiro estudar sintaxe antes que morfologia. Nossa, erradíssimo, né? Então vamos lá. O verbo preferir ele é o quê? Transitivo direto e indireto, né? Prefiro isso a aquilo. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. A regência culta ela vai exigir o quê? A preposição a ligando o segundo termo. Além disso aqui, ó, presta bem atenção. A norma ela proíbe o uso de intensificadores. O que é intensificadores? Mais, muito, 1000 vezes, como eu sublinhei aqui, ou expressões comparativas, né? Mais do que, assim que. Então, prefiro estudar sintaxe, a morfologia é a forma perfeita. Perfeita. Fechou? Não vou enrolar muito. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Vamos para a última questão. Eu sempre pergunto se eu devo responder a última questão ou devo deixá-la para que você responda e me manda aqui nos comentários. Mas eu vou responder. Vamos responder. Locuções prepositivas versus adverbiais. As locuções prepositivas terminam sempre em uma preposição simples. Olha outro termo para você estudar. Preposição simples. Preposições acidentais, preposições essenciais e preposições simples, ligando termos de forma subordinada. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque funciona como uma locução prepositiva. Olha só. Letra A. O projeto foi elaborado de acordo com. Olha só. De acordo com. Com é uma preposição simples? E aí? E aí? Sim. Nosso gabarito aqui. Letra A de arroz com feijão. De cara. De cara. A estrutura de acordo com. Ó, de acordo com é uma locução prepositiva, porque é um conjunto de palavras que termina com uma preposição essencial. Você vai estudar e vai ver que com é uma preposição essencial. E toda essa locução aqui termina com uma preposição essencial. Olha que maravilha de questão. Essa questão aqui é muito boa. É muito boa. Letra B. Os estudantes resolveram questões de português à noite. Olha, à noite aqui é preposição? Não. Não, né? À noite é uma locução adverbial. Os candidatos saíram da sala na prova às pressas, outra locução adverbial. De modo, né? O modo aqui é de tempo, né? A noite é de tempo, e as pressas é uma locução adverbial de modo. E na letra D, o professor respondeu às dúvidas dos alunos com certeza. E aí? É uma locução adverbial de afirmação, equivalendo a um advérbio certamente, né? O modo como ele respondeu. Qual foi o modo como o professor respondeu? Respondeu com certeza. Então, a única locução que é aqui prepositiva e que termina com a preposição essencial é a letra A da 10. Fechou? Letra A da 10. Bom, vou ficando por aqui, mas se você quer ter aquele compromisso de estudar, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, dê seu like, manda sua mensagem aqui para mim embaixo do vídeo, me diz se você gostou desse vídeo, diz se foi muito difícil, se foi muito fácil, me diga o que você quer estudar, o que você achou, quantas você acertou, isso é muito importante para eu saber se está muito difícil, se está muito fácil. Conta para mim aqui o que você acha e não deixe de ver a teoria. Nós vimos aqui questões, mas esse material tem teoria e a teoria está aqui embaixo. Pode baixar o PDF das 200 questões que eu vou colocar a teoria completa dessas questões lá. E é muito bacana para você poder estudar as preposições. Quando você entende o sentido das preposições, tira de você aquela obrigação de decorar.
entendendo o sentido, refazendo essas questões, treinando, na hora que cair na sua prova, vai ficar, ó, muito, muito, muito fácil, muito tranquilo. Pessoal, estudar é a melhor forma de você mudar de vida. A melhor forma de você crescer. E aquilo que você alcança, aquilo que você estuda, ninguém pode tirar de você. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, tá?